Bom, como a Luísa falou, né? Eu sou a Andréia, eu sou uma trabalhadora aqui da casa. Eu estou falando aqui com vocês, é importante vocês saberem de que lugar que eu estou falando, tá? Bom, eu sou assistente social e eu trabalho na saúde mental, né? Então, o conhecimento que eu vou trazer aqui para vocês é sobre a minha vivência, né? Trabalhando na área da saúde mental, atendendo hoje crianças e adolescentes, e também já trabalhei por 9 anos atendendo adultos, né? Também com uma questão do uso do álcool. E hoje eu atendo crianças e adolescentes que fazem uso do álcool, né? Então eu vou falar um pouquinho e da minha experiência aqui hoje na casa, né? Hoje eu sou uma trabalhadora e nós atendemos hoje pessoas que vêm, né, até essa casa em busca de um tratamento por essa questão do álcool, né? Então eu vou trazer um pouco dessa vivência aqui também, tá? Então eu até não gosto de falar muito que é uma palestra, que na verdade aqui é mais um momento de reflexão, né? Aí eu fico até mais confortável, porque falar palestra, né? Então assim, vai trazer muito conteúdo, né? Mas o conteúdo que eu espero trazer aqui para vocês, primeiramente, que seja tocado no coração de cada um de vocês, que seja tocado no coração dos nossos irmãos desencarnados que foram trazidos aqui hoje, né? A gente não vê, mas a casa, segunda-feira, recebe também os irmãos que estão em tratamento aqui desencarnados. Então, né, acho que a ideia é que essa minha fala aqui, né, vocês possam sair daqui, possam fazer uma reflexão, se tiver algum familiar em casa que está passando por alguma situação relacionada à questão do uso do álcool, né, e precisa de ajuda, então assim, eu vou tentar falar aqui para vocês de que forma que essa casa faz esse tratamento, né, e não só o tratamento aqui, lógico, para quem usa o álcool, mas precisa também de um tratamento com um psiquiatra, com um psicólogo, com uma equipe de saúde mental. Então eu vou falar um pouco aqui para vocês. Falar um pouco da questão do alcoolismo e obsessão aqui na casa espírita, isso é bem importante, né? Porque a gente precisa, nesse espaço, falar um pouco sobre essa questão, porque hoje se discute, né? Até na medicina, essa questão da obsessão. Então, olha o quanto nós estamos evoluídos, gente. Porque antes, né, a gente pensar, a pessoa que fazia uso do álcool e assim, a gente percebia que era um uso mais intenso, as pessoas olhavam isso como um desvio de caráter. Ela é uma pessoa que está bebendo porque quer, né? Olha, tá vendo como não dá valor para a família. Então, assim, ainda existe, né, gente? Não vamos ser hipócritas, que existe uma discriminação ainda, um preconceito com as pessoas que fazem uso do álcool. Mas já avançamos muito, porque a gente não tem mais um olhar que é um desvio de caráter. Hoje a gente olha isso como uma questão, né, que precisa de cuidado, né? E aí, lá na Organização Mundial da Saúde, a gente fala isso aqui, o álcool. Será que o álcool é só uma questão que é um adoecimento? Sim, se a gente falar que a pessoa que usa álcool ela está doente, também a gente está reduzindo muito essa situação e esse problema só para a pessoa, né? Então a gente tem que pensar, gente, a questão do uso do álcool hoje, tanto para crianças, adolescentes e adultos, é muito grave. Isso é uma questão de saúde pública. Será que os nossos governantes estão olhando para isso dessa forma? Será que, né, os serviços de saúde são suficientes, né? As políticas públicas são suficientes para entender a situação que nós estamos? Eu não trouxe nem números aqui, gente, para a gente entender quantas pessoas morrem por conta do uso do álcool. Quantas crianças nós estamos perdendo por conta do uso do álcool? Quantos adolescentes estão diariamente nos faróis aí, né, nos territórios aí que a gente circula, usando álcool e droga, né? Não vou nem falar um pouco da questão das drogas aqui, por quê? Porque se a gente pensar, o álcool, gente, isso é, no meu ponto de vista, tá? Ele é muito mais grave do que o uso de qualquer outro tipo de droga. Se você for pensar a cocaína, a maconha, enfim, tem várias outras, né? Mas o álcool, ele é muito mais grave.
né? Então, como a gente está pensando aqui, hoje nós estamos aqui encarnados e quando a gente vê uma pessoa fazendo uso do álcool de uma forma mais intensa, o que vai prejudicar? A gente vai ver, porque a gente consegue ver a parte do físico, né? A matéria aqui que a gente tem. Só que a gente não tem ideia de como fica o perispírito e o espírito dessa pessoa quando ela faz uso do álcool. Quais são as implicações espirituais que acontecem na vida desse espírito quando ele faz uso do álcool? Então, aí eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Que a ideia do tema dentro da casa é a gente falar um pouco sobre essa questão, porque aqui nós estamos para fazer o papel, né, de trabalhadores da seara de Cristo. Então, eu não sou médica, todos os trabalhadores aqui, né? A gente está aqui como um irmão encarnado que está aqui para ser um trabalhador da casa e para falar um pouco como que essa casa oferta esse tratamento. E aí, nós vamos começar a falar aqui, será que é o primeiro? Deixa eu ver. Então, nós vamos falar das consequências, as implicações espirituais e o tratamento. São esses 3 eixos, tá? Será que é o primeiro? Ah, tá. Eu sempre esqueço, gente. Foi? Ah, foi. Então, assim, gente, eu também não tinha tanta ideia das consequências devastadoras que é o uso do álcool, né? Então, quando eu fui estudar, e até para fazer algumas leituras, para trazer um pouco do conteúdo aqui, eu fui vendo a gravidade realmente, né? O que vai acontecendo com o corpo, com a matéria dessa pessoa. Então, no aspecto físico, o que causa o uso do álcool? Lesões em diversos órgãos do corpo, principalmente no fígado e no cérebro. Então, no fígado, vai desenvolver ali a cirrose hepática e o câncer variados, né? Então, assim, acho que quem aqui tem algum familiar ou conhece alguma pessoa que faz uso do álcool, que veio ao desencarne, ao óbito, né? Por o motivo da questão do álcool, vai saber. Alguma coisa, né? Desenvolveu ali no corpo daquela pessoa que levou ela a óbito. Mental, perda de memória e capacidade de concentração. No aspecto neurológico, problemas de coordenação motora. No aspecto psicológico, suicídio indireto, depressão, quadro de ansiedade, síndrome do pânico, fobias, demências e outras doenças. Acho importante a gente frisar bem aqui nessa questão do suicídio. Por que o álcool leva ao suicídio? Indireto, né? Porque a pessoa, ela faz uso do álcool de uma forma mais intensa, está ali no bar e vai dirigir. E aí acontece uma fatalidade ali, né, de bater, enfim, existe em pesquisa, né, números aí de pessoas que vêm a óbito por conta de acidentes de trânsito e estavam alcoolizadas. Então, isso é um suicídio indireto, né, para esse espírito. E a depressão, né, acho que a gente tem muitas pessoas aí com quadro de depressão por conta da questão do uso do álcool. Então, né, no aspecto social, tem uma causa aí de acidente de trânsito, perda de emprego, separação conjugal, violência doméstica, né, no aspecto familiar, a separação conjugal, a violência doméstica, no aspecto espiritual, a sintonia, aí no aspecto espiritual, é o que a gente vai falar mais aqui, a sintonia com as entidades espirituais, que é a obsessão, né, é onde a gente vai falar mais aqui. Vamos passar aqui. Então, o álcool, ele destrói milhares de criaturas, é veneno onde quer que vá. Realmente, né, o álcool, ele destrói lares, a pessoa, né, com o uso do álcool, se ela não passa por um tratamento, por um cuidado, a gente fala, né, que é um adoecimento progressivo, né, e aí precisa-se de um acompanhamento, né. Quando a gente fala das implicações espirituais, a gente está falando, né, da obsessão. E aí, eu peguei só essa forma aqui de obsessão, que é a subjugação, que eu acho que é a que está mais próxima da gente entender como que esse irmão, né, passa por esse processo obsessivo e para a gente entender um pouco melhor isso, né? Porque a gente pode olhar e dizer assim, né, quando o irmão vem aqui na casa, e aí ele fala que está num processo de um adoecimento por conta do uso do álcool, que ele deseja parar.
Só que aí quando ele vem, na maioria das vezes ele vem acompanhado com a entidade espiritual que está ali nesse processo de obsessão. E aí nós tratamos, né, tanto esse irmão que está aqui buscando a assistência da casa, como a entidade espiritual que está com ele também. Né? E às vezes a gente pensa assim, né? Eu sempre falo, a gente precisa, quando vem na casa espírita buscar assistência, ter um sentimento de compaixão e de amor por aqueles irmãos que a gente se diz que eles são os nossos obsessores. Porque de alguma forma a gente teve uma ligação ou nessa vida ou em outra vida com esse irmão. Isso é fato, né? A gente que estuda a doutrina espírita, a gente sabe disso, né? Que esse irmão que está ali nos acompanhando de alguma forma, a gente teve alguma outra reencarnação, a gente teve contato com esse irmão. Então, quando a gente fala da subjugação, a gente está falando o quê? Que é um envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima, fazendo-a agir malgrado seu. Esta se encontra numa palavra, sobre um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corpórea. No primeiro caso, o subjugado é levado a tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, consideram sensatas. No segundo caso, o espírito age sobre os órgãos materiais, provocando movimentos involuntários. Olha o quanto é grave, né? Quando a gente fala desse processo, né, da obsessão, quando esse irmão está ali, né, passando por essa situação, e aí quando a gente pensa, né, que esse irmão está ali, e aí a vontade do espírito que está o acompanhando, que deseja sentir aquele prazer do uso da bebida, né, é como se quando os dois se encontrassem, é como se tivesse uma pessoa só. A sensação que esse espírito desencarnado tem no contato com esse irmão encarnado que está fazendo uso da bebida, é como se eles se encaixassem, né? E a gente não vai, né? Nós que estamos encarnados, a gente não percebe isso, porque como que você vai perceber que você está com um irmão ali que está bebendo junto com você? Então, assim, né, quando eu estou falando, não só, a gente sempre fala, né, é desse irmão que eu estou falando, que faz um uso excessivo do álcool, mas não só. A gente pode falar daquele irmão também que habitualmente, aos finais de semana, vai lá, né, vou tomar o meu uísque, vou tomar meu vinho, mas sem perceber pode ter uma influenciação espiritual ali, gente. Então, né, às vezes fala assim, mas eu não posso me considerar uma pessoa que faz um uso intenso do álcool e que isso é um problema na minha vida porque eu só bebo no final de semana. Né? Então, assim, até para falar sobre isso aqui para vocês, eu vim pensando uma coisa assim. A gente costuma dizer que aquela pessoa que faz o uso intenso do álcool é o alcoólatra, é o dependente químico. E quando a gente reforça isso, você começa a nem ver mais a pessoa. Você começa a ver, aí ele é o dependente químico, ele é o alcoólatra, né? E aí isso, gente, parece que a gente quer colocar só uma culpa naquela pessoa, né? E aí isso parece que assim, então eu não olho ele mais como uma pessoa, né? Eu olho ele só como um dependente químico ou como um alcoólatra. Então, eu estou tentando trazer aqui uma reflexão e tentando falar de uma forma com vocês para a gente tentar refletir sobre isso. Então, quando a gente vai falar sobre esse assunto, a gente precisa ficar reforçando e falando o outro é o alcoólatra, eu estou falando do dependente químico. Nós estamos falando de nós, de pessoas que estão aqui também, que por alguma situação, né, ou já fizeram uso de um mais intensivo do álcool, ou nós que temos o hábito de fazer uso do álcool, para a gente levar isso para a nossa vida. Né, o quanto a questão do uso do álcool, seja de uma forma que a gente fala assim, eu faço o uso do álcool, mas de uma forma mais moderada. Não, mas o outro que faz de uma forma mais intensiva, então ele é mais problemático do que eu, porque eu consigo controlar. É tão difícil a gente conseguir pensar nesse padrão do uso e querer, sabe, diferenciar quem faz um uso mais intensivo daquele que faz um uso mais habitual, porque realmente, gente, às vezes a pessoa ela não percebe que ela precisa de ajuda, porque ela fala assim, nossa, eu consigo trabalhar de segunda a sexta, mas no sextou, à noite, eu já começo a beber.
e vou para o sábado e para o domingo. E passo a sexta bebendo à noite, passo o sábado bebendo e passo o domingo. Mas na segunda-feira eu consigo levantar e trabalhar. Será que essa pessoa ela consegue perceber que esse uso é um uso já que está causando todos esses aspectos que eu falei aqui para vocês? Será que ela, né? Eu tô com uma gastrite, eu tô com uma úlcera, eu tô com uma dor aqui, pode ser no fígado. Será que ela tem dimensão que aquele uso que ela acha que ela faz, que parece que é um padrão normal, né? Eu beber sexta, eu beber sábado, eu beber domingo, e eu consegui levar a minha vida. Mas não é, gente. Aí que a gente tem que tomar cuidado, né? Provavelmente, assim, eu sei que aqui tem pessoas que têm familiares em casa, ou têm amigos que fazem esse uso, que a gente pode se dizer, parece um uso normal, né? Eu só bebo quando eu tô ali, né, numa festa, ou no final de semana, mas isso já é um uso que a gente pode considerar que pode levar a pessoa a danos mais graves na saúde dela. E aí... Você colocou isso aí, né? Eu estava conversando, né, a respeito que os pais do Instituto Fraternal de Laboterapia, a gente lidava com pessoas alcoólatras, né? E um dos lemas era isso: dentro de cada um de nós existe um alcoólatra. Não desenvolva. Não desperte, né? Não manifeste isso, não manifeste. E como você faz isso? Evitando o primeiro gole. Sim. Não. O seu Érico trouxe uma fala, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, porque senão eu iria desenvolver aqui uma outra reflexão, né? Mas, né, quando o seu Érico fala, dentro de cada um de nós existe um alcoólatra, não o desperte, é isso, gente, né? Porque eu que trabalho com crianças, eu sei que as crianças, muitas vezes elas começam a beber dentro de casa, os adolescentes também, né? E aí quando chega na fase adulta, ele já está com um uso mais intensivo. E aí para um trabalho ali, né, um tratamento de recuperação, é muito mais difícil, porque já vem um uso prolongado, né, desse uso, né, do álcool. Mas acontece, às vezes a pessoa já começa a usar na infância, ali quando é criança, né, o pai bebe um pouquinho, experimenta aqui, né, a gente sabe que é, né, ou adolescente, né, começa ali os seus 12, 13 anos já a fazer o uso do álcool, e hoje a gente sabe assim, legalmente é proibido, só que a gente sabe que isso não acontece, né, gente? A gente sabe que infelizmente não acontece, né? As adegas vendem para crianças e adolescentes álcool com maior teor, as bebidas com maior teor de álcool que você imagina, que eu nem tenho ideia de teor de álcool que tem as bebidas que eles vendem numa adega para as crianças e os adolescentes. E é por isso que eu falo que é um problema muito grave, né? E aí quando a gente fala aqui das implicações espirituais, então a gente vai falar o seguinte, né? Que no plano espiritual, a obsessão pelo consumo de álcool corresponde a um quadro assustador do vampirismo. Ainda se discute muito na medicina, principalmente os setores da psicoterapia, sobre a tese de obsessão espiritual. Há discordância sobre o assunto. Já as pesquisas parapsicológicas ao redor do mundo revelaram sim a realidade da obsessão, ou seja, há influências mentais entre os seres humanos, inclusive as mentes encarnadas. Olha que interessante, né? O que avanço que a gente tem aí no estudo, né, da ciência, que, gente, isso é comprovado. Se a gente pegar alguns artigos já publicados, né, pelas pesquisas da USP, né, o quanto, né, a importância da gente unir, né, a medicina, né, com o tratamento de uma casa espírita, né? A gente recebe os médicos aqui, né, desencarnados que vêm aqui atender aos sábados. Mas assim, quanto é importante a gente entender. Porque assim, às vezes a família fala assim, eu tenho um familiar lá, ele está com uma questão do uso do álcool intenso, eu preciso, né, ajudá-lo. Então eu vou internar ele numa comunidade terapêutica. Quando ele volta, gente, né, será que ele está realmente bem, né? Porque se a gente pensa aqui, como a gente está dizendo, né,
que, sei lá, 99%, vamos colocar aí, das pessoas que têm o uso intensivo do álcool, tem sim uma questão de uma influência espiritual ali. Então eu preciso entender que é necessário também, seja um tratamento em uma casa espírita, seja um tratamento em uma igreja evangélica, seja um tratamento no templo religioso lá, no templo religioso, numa igreja católica, é importante cuidar, né? Cuidar desse irmão aí com esse uso da bebida, também com um tratamento espiritual. E aí, vamos pensar aqui. Quando a gente está falando, né, sobre essa questão da obsessão, do vampirismo, quem são, né? Quem são, a gente fala assim, quem são os espíritos vampirescos que atacam os seres humanos? Quem será que são esses irmãos? Né? Vamos pensar. São espíritos que já desencarnaram, morreram e, consequentemente, eram viciados em bebidas alcoólicas, porém agora estão em um outro plano espiritual inferior, aqui mesmo no planeta Terra, e buscam esse sentimento de seus tragos. Infelizmente, são espíritos que conseguem levar um indivíduo a beber e, ao mesmo tempo, usufruem das emanações alcoólicas. Então, isso aqui que eu trouxe é um exemplo, né? Se a gente pensar que essa entidade espiritual, que esse irmão que está ali nos acompanhando na questão do uso do álcool, é um irmão que já desencarnou, provavelmente viveu aqui na Terra uma situação que ele fazia o uso do álcool, né? Tinha essa dependência aí do uso do álcool, e aí quando ele desencarna, o espírito dele continua com aquela vontade, com aquela sensação de querer sentir o prazer da bebida. E aí ele se aproxima daquele que ele vai ter sintonia, que está ali no bar, que está ali bebendo, para ele sentir o prazer, né? Porque o espírito não está mais na carne, né? Mas ele sente a sensação prazerosa de que é sentir aquela sensação de estar tomando ali o álcool, né? Fazendo uso ali da bebida. Mas se a gente pensar também que existem vários exemplos que eu poderia dar aqui, mas se a gente pensar que esse irmão que está aqui encarnado, e ele, nessa reencarnação dele, ele está passando por esse processo, né, de fazer o uso intensivo desse álcool, né? E aí, será que ele também não veio aqui para uma provação? Será que em outras reencarnações anteriores, será que ele também não tinha essa mesma questão de fazer o uso do álcool? E ele veio nessa reencarnação até para poder cuidar e tratar disso? Pode ser isso também. Né? Então, aí para ele também é uma provação. Ou também pode ser que esse irmão, essa entidade espiritual que está ali, a gente fala, né, nesse processo obsessivo, ela vem com um sentimento de vingança. Pode ser que lá em outra reencarnação, esse irmão já teve alguma situação com essa pessoa e ele quer resolver isso. Né? Então ele começa com aquela influenciação espiritual para poder causar algum dano para aquela pessoa. Né? Que vocês sabem, né? E aí, quando a pessoa vem, né, para o tratamento na casa, o que vai acontecer? Primeiro, quando ela passar pelo passe espiritual, né, isso já vai ali causando um certo alívio. Por quê? Porque ela vai recebendo ali os fluidos, né, benéficos que vêm lá do alto e vai tirando um pouco dela aquela energia que ela vem trazendo com ela, né? Porque a pessoa vem com uma energia assim pesada, né? Ela vem com uma energia mais baixa, como se ela estivesse andando mais na sombra do que na luz, né? E aí ela às vezes vem assim até com um desânimo, uma tristeza, né? E assim ela talvez ali, naquele momento, quando a gente faz o atendimento aqui na casa, a proposta até do atendimento nessa conversa com esse irmão é que ele vai saindo um pouco dessa energia mais pesada, mais densa e vai enxergando ali um pontinho de luz, uma possibilidade de um cuidado para ele, né? Então a gente fala, às vezes, né, ele vem e a entidade espiritual vem junto, né? E aí quando a gente faz uma conversa com ele, a gente também vai atender a entidade espiritual que está com ele, né? Não junto, né? A gente vai atender separado, que a gente fala que faz no trabalho de quinta-feira, que a gente faz a orientação espiritual. E aí esse irmão ele vai sair daqui, né, com a possibilidade de uma reflexão,
né, de querer mudança para ele. E é isso, gente, porque assim, nós estamos encarnados aqui e a gente tem o livre arbítrio das nossas escolhas. Então assim, então eu só estou bebendo porque eu estou com uma entidade espiritual que está ali me dizendo para eu beber? Não, eu estou bebendo porque eu estou fazendo uma escolha de beber e a minha vontade. Então eu tenho uma responsabilidade sobre isso. Né? Então não posso colocar toda a culpa, né, que está tudo acontecendo comigo porque eu estou sendo obsediado por uma entidade espiritual. Não é isso. Né? Mas quando eu começo a pensar, né, então o que é que está me levando a fazer essa escolha de sempre querer estar no bar, bebendo, né? O que eu estou perdendo? Eu começo a perceber ao meu redor o que eu estou perdendo com isso. Eu vou perdendo, né? Vou perdendo a família, né? Porque a família vai abandonando em muitos casos. Vou perdendo o emprego, né? Vou me colocando em risco, porque eu bebo e vou dirigir, posso acontecer um acidente. Então, quando a gente trabalha na casa espírita, a gente vai ajudando esse irmão a trazer para ele, trazer uma consciência, né, que ele precisa olhar para ele, que ele precisa se cuidar, que ele precisa olhar para as escolhas dele nesse momento. Apesar que assim, a gente sabe que nossos lares, né, nossas famílias, né, nem sempre a pessoa ela consegue perceber que aquilo está trazendo algum dano para a vida dela, né? Às vezes ela fala assim, não, eu gosto de beber, é prazeroso, mas isso não está trazendo nenhum dano para a minha vida. Então, você imagina, é todo um processo, né, de cuidado. E mesmo que às vezes, né, a gente fala aqui na casa espírita, mas eu tenho uma situação, mas a pessoa não vai querer estar aí na casa. A gente fala, não tem importância, às vezes o familiar vem e a gente faz o tratamento, né, junto com aquele familiar, e a entidade e as entidades espirituais que estão lá na casa acompanhando aquele irmão, né, elas também recebem, né, um processo ali de um cuidado, né? Porque às vezes assim a gente pensa que a gente não vê, né, essas entidades espirituais, esses espíritos que estão desencarnados. Mas quem tem uma sensibilidade mediúnica consegue sentir o ambiente, né? Eu não sei assim, vocês quando estão num bar, né? Se vocês conseguem sentir a energia daquele lugar, porque é uma energia pesada, né? A gente se engana achando que a gente está indo para um bar para se divertir, para brincar, né? Para poder se descontrair. Se a gente começar a prestar atenção na energia que está ali, é uma energia densa, é uma energia pesada, né? Então tem muitos espíritos ali desencarnados que vão usando, né, aquele lugar, aquele ambiente para usufruir dos prazeres que eles têm em querer também fazer o uso do álcool. Por isso que a gente tem que avaliar, né, e observar, né, as escolhas que a gente faz também. Então, o problema da obsessão é cada vez mais grave, generalizando-se numa verdadeira epidemia que assola as multidões. O tratamento. Né? Então a gente vai ter várias possibilidades de um tratamento. A gente vai falar o primeiro passo aí, né? É uma conscientização de que é portador de uma doença e vontade firme de tratar-se, né? Então quando eu entendo que aquele uso intensivo daquela substância está levando o meu corpo a um adoecimento, e eu preciso de um cuidado, né? Então, eu vou ter que buscar ajuda. Psiquiatra, psicólogo na casa espírita, né? A gente tem aí o Alcoólicos Anônimos, né? O grupo de Alcoólicos Anônimos AA. Então, assim, existem várias possibilidades aí de buscar um tratamento. Um segundo passo, mudanças de hábitos para assim evitar os ambientes e os amigos que com ele bebiam anteriormente. Então, assim, gente, é fato. Você vai ter que avaliar com quem que você vai andar, né? Se você realmente quer parar de fazer uso da bebida, você vai ter que observar quem são as suas companhias, com quem que você está andando. Abstinência de qualquer bebida alcoólica, convicto de que não beber no primeiro gole não haverá o segundo nem os demais. Esse processo da abstinência é um processo, gente, que dentro de um serviço de saúde,
isso é feito com o uso de medicação, né? Então é necessário, né, no tratamento, quando você entra ali no processo que você está buscando realmente parar o uso do álcool, fazer o uso de uma medicação. Buscar apoio no grupo de Alcoólicos Anônimos. Esse grupo de Alcoólicos Anônimos, gente, ele é muito, eu não vou nem lembrar que quando foi fundado, mas ele é muito antigo, já existe há muito tempo, né? Então quem conhece aí, né, o grupo de Alcoólicos Anônimos sabe que assim é uma possibilidade de um tratamento ali também muito bom, né? E não só o grupo de Alcoólicos Anônimos, mas também o Al-Anon, que já é para o familiar, né? A gente fala assim, quem sofre mais? A pessoa que faz o uso do álcool ou o familiar? Eu, no meu ponto de vista, eu sempre vou achar que vai ser a pessoa que faz o uso do álcool com mais intensidade, né? A família sofre, gente, lógico, né? Mas aquela pessoa, né, aquele irmão que está ali nessa situação, o sofrimento dele é muito maior, né? Mas o Al-Anon ajuda nesse sentido, tá? Ele ajuda a família nesse apoio, nesse suporte. Cultivar a oração e a vigilância contínua, com elementos de apoio à decisão de manter a abstinência, né? Gente, a oração, né, quando a gente fala aqui na casa, né, as nossas orientações para os familiares ou para as pessoas que vêm e estão em tratamento aqui, o quanto é importante a oração, né? Quando a gente está fazendo a oração, seja uma mãe, um pai, né, você está fazendo a oração para um amigo, então, como posso dizer? É como se fosse uma egrégora de luz recebendo todas aquelas suas vibrações, porque quando você está fazendo uma oração para uma pessoa que você quer que ela fique bem, que você tem uma preocupação com ela, você está emanando luz para ela. Olha quanto isso é importante, né? Quando a gente fala assim, uma das orientações que a gente passa para os familiares aqui na casa, faça o evangelho no lar. E você faça a oração para essa pessoa. Aí você fala, mas será que eu vou fazer oração? Será que isso vai ter efeito? Sim, porque quando a gente faz uma oração, quem vai receber todas as vibrações dessa oração são os nossos irmãos que estão lá, né, trabalhando por nós. E eles vão dizer lá em cima, olha, a gente precisa ajudar aquele irmão lá embaixo, porque a gente está recebendo aqui, né, um pedido dessa mãe. A gente está recebendo aqui um pedido desse pai, desse companheiro, que essa pessoa precisa de uma ajuda, né? Olha o trabalho tão importante que a espiritualidade faz, né? E a gente pensa, como que isso funciona, né? Funciona, é assim que funciona. Então eu vou fazer a oração aqui e essas orações vão chegar até, né, lá em cima e eles vão direcionar uma equipe de irmãos para vir aqui ao socorro. É difícil, gente, esse irmão ser socorrido pela espiritualidade? É um processo. Por isso que a gente fala que o tratamento na casa espírita não é vir um dia só. É vir constantemente, né? Porque a gente está trabalhando ali junto com a espiritualidade, né? Num processo de resgatar esse irmão, né? E resgatar também aqueles irmãos da entidade espiritual que está ali obsediando, se eles quiserem, porque eles também têm um livre-arbítrio. Eles podem permanecer anos querendo ficar naquela condição, né, de querer vingança, de querer ficar ali querendo atrapalhar a vida do outro, de querer fazer o outro beber para prejudicar a vida do outro. Mas se eles não quiserem, se eles ouvirem assim, que eles podem sair daquela condição, né, que eles podem reencarnar novamente, né? Por isso que eu falo, a gente tem que ter muita compaixão para os irmãos que a gente fala que são os obsessores. Eles precisam muito da nossa compaixão e do nosso perdão, porque se a gente achar, né, que todos os nossos obsessores que estão ali, né, estão querendo o nosso mal, né, a gente precisa entender que a gente já passou em algum momento naquela mesma situação que ele, né? Utilizar os recursos oferecidos pela fluidoterapia, a exemplo dos passes magnéticos, da água fluidificada e das radiações. Então, o que eu falei, né? O passe espiritual. Então, o tratamento na casa é através do passe espiritual, da fluidoterapia.
Leitura de páginas espíritas, mensagens ou livros de conteúdo elevado que possibilitem a assimilação de ideias superiores e a renovação dos pensamentos. Porque é isso, né? Quando a gente faz as leituras, né, das obras espíritas, né, de uma certa forma a gente vai trazendo para a gente aqueles espíritos mais elevados e a gente vai emandando para a gente vibrações de luz, né? E a gente vai saindo daquele pensamento mais pesado, né? Aquele pensamento ruim, né? E a gente vai trabalhando isso e a gente vai nesse processo aí buscando ajuda. A ação no bem adotando a laborterapia como recurso precioso à saúde da alma. Realizar pelo menos uma vez na semana, na intimidade do lar, o estudo do Evangelho. Prática que é conhecida no Espiritismo pelo nome de culto cristão no lar. A família que lê o Evangelho e ora em conjunto beneficia a si e a todos os que rodeiam, né? Então, acho que quando a gente fala do tratamento na casa espírita, que a gente sempre orienta a questão de fazer o Evangelho no lar, é também porque faz parte do tratamento, né? Então, quando eu faço o Evangelho no lar, né, então eu estou trazendo ali para dentro da minha casa uma vibração de amor, de luz, né? Então, eu estou trazendo ali para dentro da minha casa uma proteção, né, em relação àqueles espíritos mais enfraquecidos, enfim. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu queria saber também, né, de vocês, se alguém quisesse falar alguma coisa em relação a esse tema. Eu acho que se quisesse tirar alguma dúvida também, né, sobre. Eu acho que é um tema que, assim, se a gente for falar aqui, acho que todos nós aqui, né, ou já passamos por alguma situação no ambiente familiar, no núcleo familiar, no ambiente, né, na relação com os amigos, sabe de alguém que tem a questão do uso do álcool, né, e o quanto isso é um sofrimento, né, para a própria pessoa e para a família também, tá? Uma coisa que você falou, acho que tem uma relação à vida e à droga, né? Você ia falar. Não, pode falar, depois ela... desculpa. Acho que dá tempo só para ela... Dá tempo? Só um minutinho, tá? Pode falar, Suéter. Não, você falou que o álcool ele é mais perigoso, né, mais destrutivo do que a própria droga, que ele é uma coisa lícita. Todo mundo tem acesso. Né? Sim. Todo mundo tem acesso. E a destruição maior é por isso, porque ele não tem um controle sobre isso. Né? É livre, né? E mesmo que a gente fala, né, que as pessoas, os adolescentes e as crianças não possam comprar, às vezes dentro da própria casa, né? O próprio adulto da casa oferta, né, para os adolescentes. Eu mesmo, nisso é absurdo, assim. Todo lugar agora, as festas, assim, é da família. Toda dentro da família, você chega lá, agora tem cada um leva o seu. Isso é verdade. E o tempo todo fala só de bebida e todo mundo se reúne para beber. É verdade. E ninguém se reúne mais para conversar, se reúne para beber. A palavra Sim, Se eu tenho alguém na minha família, ou algum colega, algum amigo, que tem a questão do uso do álcool, e eu sei que isso, né, para ele não tem o controle, né, e aí eu vou fazer uma festa na minha casa e vou comprar bebida? A gente tem que pensar sobre isso, né? Eu vou fazer um batizado, vou fazer um casamento, uma festa de aniversário e vai ter bebida na minha casa? A gente precisa pensar, né? Porque o quanto também nós somos corresponsáveis de não estar atento a isso, né? A gente precisa pensar. Gente, é difícil, né? Porque assim, querendo ou não, você fala assim, mas como assim? Vai ter uma festa de aniversário e não vai poder ter bebida? Não vai poder ter bebida, gente. Se você tem alguém na sua casa, no seu ambiente familiar, ou algum amigo que você vai convidar ele para um ambiente que tem bebida? Não pode, né? Não dá. Você não pode, né? Você tem que entender que aquela pessoa ela precisa estar num momento agora de tratamento, né? Realmente para ficar abstinente do uso da bebida. Você quer falar? Na verdade, uma pergunta assim, sobre o que, enquanto nós, né, espíritos encarnados, podemos fazer para os desencarnados? Assim,
perdi meu pai, fez um ano que eu perdi meu pai. Ele tinha uma doença crônica. Não foi pelo uso da bebida, mas acarretou porque dentro dessa doença ele fazia o uso da bebida, não podendo beber, né? Então, não foi diretamente, mas indiretamente, né? E assim, eu sempre quando eu lembro dele, ou vejo os irmãos falando dele, nunca é muito de pesar, sabe? De achar que ele tá perdido. Mas ainda assim me vem, será que ele entendeu, né? Entendeu? Meu pai era muito apegado a viver, será que ele entendeu que ele não precisa mais do mundo? Será que ele está aqui? E o que a gente pode fazer enquanto família de desencarnados sobre isso, sabe? Porque a gente não tem uma certeza, né, do que aconteceu. Assim, temos a certeza do que aconteceu, mas não diretamente. O que podemos fazer enquanto família de desencarnados que tinham isso? Né? Sim. Qual é o seu nome? Gabriela. Gabriela, eu ouvindo aqui que você está falando, que eu fiquei pensando, né? Quando a gente perde um ente querido, né, alguém da família, e a gente sabe as condições que foi essa desencarnação, né? E você traz isso como uma questão que isso remete a vocês a ficarem preocupados, que isso é bem interessante, né? Porque é isso, quando a gente perde, a gente não está perdendo, na verdade, um ente querido, ele só desencarnou e foi para o plano espiritual. Mas como que será que está esse espírito, né? E de que forma que será que eu posso ajudar, né? Eu vou falar um pouco aqui sobre a questão da oração, né? A gente sempre, é sempre importante orar por aqueles, né, que a gente não está mais aqui com a gente hoje na matéria, mas em espírito. Mas eu te orientaria até trazer isso para uma orientação, para receber uma orientação aqui da casa, né? Porque assim, quando existem situações, né, que a gente recebe e da dúvida que você tem, né, a espiritualidade vai trazer para a gente, né, uma informação, né? Assim, se for necessário, a espiritualidade falar ou não, né? Como que está esse irmão ou não, se for permitido ou não. Mas, de qualquer forma, a doutrina espírita, todas as orientações que a gente recebe aqui na casa, nos trabalhos, né, e a doutrina espírita em si, ela sempre vem para nos consolar. Que se hoje ele está passando por uma situação que ele desencarnou, mas ele ainda está preso a essa matéria, ainda não conseguiu, né, se desvencilhar das coisas que estavam ligadas a ele aqui na Terra, ele pode estar assim em sofrimento, né? Porque quando a gente está falando aqui de um irmão que fazia o uso do álcool aqui de uma forma intensiva e ele se desencarna, o espírito, né, que a gente fala, ele recebe os danos também daquele uso do álcool, né? O espírito, tanto que eu falei da matéria, que causa todos esses problemas de saúde que eu falei, que tem vários, aí não falei todos. O espírito também, quando ele está aqui encarnado, ele faz o uso intensivo desse álcool, isso afeta o espírito dele também. E quando ele desencarna, ele pode se desencarnar e ainda ter todas essas sensações e as consequências do uso da bebida, né? Então, quando a gente fala assim, aquele irmão reencarnou novamente com várias situações de problemas de saúde, mas o espírito dele, né, no caso, quando desencarnou, na última reencarnação, passou por várias situações que lesionou esse espírito, né? E isso pode realmente ele retornar uma reencarnação com vários problemas também. Mas assim, tudo a gente vai entendendo caso a caso, né? Mas se você tiver ainda, né, querendo saber um pouco mais, né, e passar por orientação com um dos mentores da casa, que aí acho que se for permitido vir alguma informação da espiritualidade ou não sobre esse espírito que já está desencarnado, se for permitido a espiritualidade o mentor vai trazer. Se não for permitido, ele vai te trazer alguma informação, até para você não ficar com essa angústia, sabe? Porque eu acho que isso gera uma angústia para vocês, né? Que com certeza, né, tem uma preocupação aí. Tá bom? Eu acho que é isso, né, gente? Não sei se eu passei mais alguma coisa aqui. Aqui só tem uma mensagem da Joana de Ângeles, que eu trouxe aqui. Acende o sol do Evangelho em casa. Reúna-te com os teus para orar.
e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Achei bonita essa mensagem dela. Então é isso, gente. Obrigada.